Olá, boa tarde. Começando a live de sexta do Toque de Bola, com toda a equipe reunida para falar das reportagens, dos bastidores e até do que ainda não foi publicado no nosso portal e nas nossas redes sociais. Tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo ligado na live do Toque de Bola. Segunda-feira, 7 da noite, quarta-feira, 7 da noite e na sexta-feira, meio-dia. Como vocês estão reparando, se tiver oportunidade de um convidado num dia ou até num horário diferente, a gente também consegue fazer a live do Toque de Bola, como já ocorreu, né, com o Giovanni Gávio, que foi num sábado à noite, que era a agenda que ele podia e foi muito bacana, em duas partes. Com o Léo Santana, do futsal, a gente fez num horário diferente aqui pra gente, né, 3 da tarde, para respeitar o fuso horário lá da Espanha, e muito bacana essa agenda de lives do Toque de Bola, que é portal, Twitter, Instagram, canal no YouTube, aplicativo, tudo que você imaginar, o Toque de Bola está lá participando, informando, destaque absoluto para o esporte local, mas é claro, também alguns destaques das agências nacionais e internacionais, um pouquinho aqui do futebol do Rio de Janeiro, né? Muitos torcedores em Juiz de Fora torcem para os clubes do Rio de Janeiro, o apoio do Plasc, da Santa Casa de Juiz de Fora, trabalhando incansavelmente pela nossa saúde, e também parceiros do esporte local, parceiros do Toque de Bola. Projeto Cidadão Consciente da Iperro Embalagens. Visite a página aqui no Instagram do Cidadão Consciente HR para você conhecer melhor esse projeto para o descarte correto de sacolas e embalagens plásticas. E também, conosco já há algum tempo, entrou mais recentemente a Mastercard, o agente autorizado Claro, dá para contratar sem sair de casa. Esse número que a gente informa também é de WhatsApp. Tem muita promoção, muita coisa bacana, muito produto que você pode adquirir, saber como que é a situação, a oferta, pelo prefixo 329-8481-0345. Um abraço para o Marcelo, para o Eduardo, a turma da Mastercard, 98481-0345. Vamos começar com um dos nossos integrantes do Toque de Bola, hoje toda a equipe reunida, coordenação da Mônica Valentim, também nos bastidores o Lucas Vasconcelos, Daniel De Filippo, as reportagens comigo, com o Wallace Matos, com o Pedro Sarmento. Eu vou começar com uma notícia que eu vi aqui, eu até checando para ver se não é fake news, né? Porque quando chega a notícia agora, você tem que ficar com o pé atrás. Mas pelo que eu estou vendo aqui, não é fake news. Aparecendo golfinhos na Praia do Morro, em Guarapari. Isso mesmo, né? A turma de Juiz de Fora meio que se divide nas férias ou nas oportunidades de feriados prolongados para Cabo Frio e Guarapari. Então tem vídeo e tudo mais. Foi publicado e divulgado lá nas TVs lá capixabas. Então tem golfinhos encantando moradores e turistas em Guarapari. É a informação que apareceu aí de ontem para hoje nas redes sociais. Deixa eu mandar um abraço para a Ana Carla Sarmento, a Lidiane, a Josi, a Paloma Del Papa, o Wallace Matos, Beto Vidal, Evaldo Castelo, Suad Ibrahim, Zé Antônio Bara Miguel, todo mundo já participando da live do Toque de Bola nesta sexta-feira, dia dos namorados. Ontem feriado na cidade. O Wallace Matos, tá bom, Wallace? E aí, tudo bem, Ivan? Tudo tranquilo? Dei uma frisada aqui no começo, né? Isso é para criar aquela expectativa, né? Vai entrar, não vai entrar, faz parte, né? Não, rapaz, é porque como eu fiquei meio abismado com os golfinhos, né? Golfinho não costuma aparecer na Praia do Morro. Não? Ué, você tinha visto? A gente fica ligado, né? Sempre Guarapari, Cabo Frio, quando não dá para ir, a gente fica só nas imagens, né? Fica vendo aí o pessoal se divertindo, dessa vez a Praia dos Golfinhos, né? Isso está acontecendo em muito lugar, né, Ivan? Pelo mundo inteiro. Lá na Ásia, quando teve isolamento social em Singapura, por exemplo, hordas de macacos invadiram a cidade porque eles ficam nas praças ali ganhando alimento dos turistas. Os turistas saíram, não tinha mais ninguém, eles
começaram a entrar nas casas, procurar um jeito de comer, né? De fazer aquela boquinha, né? E aí apareceram peixes também nos canais de Veneza, que estavam menos movimentados, o fundo da água não fica movimentado, não tem lancha, também apareceu peixe lá. Eu vi agora, essa semana ainda, aliás, mandar um beijo para Carol, lembrar dela dessa notícia. Isso que eu ia falar, você tem informações privilegiadas sobre o assunto. Eu joguei a deixa porque... Milhares de tartarugas verdes lá na grande barreira de corais, perto da costa australiana, a Queloniamidas, que é a tartaruga verde que a Carol estuda também, ela é originária dessas praias, desova lá, desova aqui também no Atol das Rocas, aqui no Brasil. Então, a natureza ela mostra a sua força nessa hora, né? A gente deu uma baixadinha, o humano parou de prejudicar tanto, eles vão e tomam o espaço que é deles, na verdade, né? A gente podia aprender um pouco dessa lição, né, Ivan? Deixar um pouquinho de espaço para eles, não precisa muito, né? Tomara. Vamos lá, então, Wallace, colocar alguns assuntos em dia aqui nessa live do Toque de Bola. A gente está com uma reportagem em andamento, né? O cara falou, pô, mas de novo essa história de voltar, de não voltar, é o assunto e a gente vai, né? O que vem aparecendo, a gente tenta aprofundar e trazer o máximo de informações possível. Não temos como fugir desse assunto. É claro que a gente queria falar aqui, né? De jogos, de gols, de bastidores, de polêmicas, mas não tem jogo, não tem treino praticamente. Se tiver também, não pode acompanhar. Então, vamos tratar do que temos, né? Como diz o outro, é o que tem para o momento. E o que tem para o momento, Wallace? Aquela escadinha, né, Ivan? A gente está começando a subir os primeiros degraus para poder chegar no retorno do futebol mesmo. Essa escada já foi subida por alguns campeonatos, algumas ligas, né? O Pedro vai trazer nessa segunda parte também, pelo mundo, como é que estão as ligas. Elas já subiram essa escadinha, já passaram por esse momento da pandemia. O Brasil começa a querer tomar os passos. Muita gente acha que ele está pulando degraus, né, com relação à pandemia em si, mas os protocolos todos estão ficando prontos. A gente já teve essa semana a Federação Paulista apresentando o seu protocolo nas cidades que tem sede, né, dos times do Campeonato Paulista, e a CBF, no início desse mês, firmou seu protocolo, ou seja, semana passada, né, no início desse mês parece que a gente está longe, mas não está. Semana passada, firmou seus protocolos, divulgou para os médicos, e a gente do Toque de Bola teve acesso com exclusividade a esse protocolo da CBF. Eu estou há 2 dias esmiuçando isso, vendo os principais pontos e principalmente levantando custos, né, Ivan? Porque isso para Cruzeiro, para Flamengo, para Atlético, para América, né, para os times da Série A e Série B, até nem faz tanta diferença no orçamento, não. Mas promete pesar nos times menores, aqueles que a gente costuma dizer, e eles mesmos se classificam assim, do futebol invisível, do qual fazem parte o Tupinambás e o Tupi aqui de Juiz de Fora, né? E o que tem nesse protocolo? É claro que a gente está produzindo as reportagens, mas o que mais chama a atenção aí, além dessa questão que desde o começo foi levantada, né? Clubes que terão condições de cumprir melhor, outros que não. Mandar um abraço aqui para a turma que está entrando. Cristiano, Rafael, Itaciana, Gestão de Esporte, Márcia Valentim, doutor Rafael, maior ciclista dessa cidade, pelo menos nessa época, por enquanto. O que tem nessa apuração do protocolo que chama mais a atenção nesse levantamento para a produção dessa matéria, o Wallace? Olha, o Ivan, os protocolos são basicamente muito parecidos, principalmente com o campeonato alemão. O que fez o campeonato alemão nas fases preliminar, ele é dividido, né, eles dividiram em fase preliminar, né, a fase de treinamentos individuais em pequenos grupos, que é uma segunda fase, a fase de retorno dos jogos e projetando já uma possível volta dos jogos com público. Mas essa parte eles deixaram para um segundo momento. Termina as orientações terminam na fase de competições, na fase de voltas de competição. E o mais interessante aqui do Brasil é que não há nenhuma orientação, Ivan, e aí eu acho que provavelmente isso vai vir num segundo momento, sobre
concentração. Os times e as equipes não foram orientadas como as do campeonato alemão, como as do campeonato italiano e espanhol, que a gente viu agora, a concentrar seus jogadores durante um período muito grande. A CBF estabelece que alguns procedimentos, principalmente naquele questionário de avaliação clínica, ou seja, tem um questionário no qual os jogadores, treinadores, membros da comissão técnica, funcionários, são submetidos a cada dia dos treinamentos e, caso apontem algumas respostas ali, ou inconclusivas, ou então respostas afirmativas, você procede o isolamento da pessoa e retesta todo mundo. O protocolo do Brasil é um pouco diferente do da Alemanha. A Alemanha estabeleceu testes periódicos de 3 em 3 dias, por exemplo. A Inglaterra também seguiu esse mesmo modelo. Já no Brasil, não. No Brasil, há uma recomendação para que se seja testado pelo menos a cada semana, a cada início da fase de treinamento ou individual ou coletivo, mas a recomendação é que a cada semana sejam testados os membros da comissão técnica, funcionários e jogadores que vão estar em atividade no clube. Restringir ao máximo o número de pessoas e testá-los a cada semana. Na orientação, por exemplo, dos protocolos internacionais, esses testes são periódicos e não há um relaxamento, digamos assim. No Brasil, parece que está sendo levado muito mais em conta o questionário, que aí tem aquelas perguntas, eu estou questionando aqui, se tem tosse, se apontou febre antes de entrar no centro de treinamento de mais de 37 graus e meio, se está sentindo falta de ar, irritação da garganta, perda de olfato. E aí, aqui tem os itens, ó. Se tiver com tosse, febre, e o item 11 é que tem alteração no olfato, é para imediatamente isolar a pessoa e fazer um teste de RT-PCR com ela, que é o teste molecular, né, que tira sangue e no qual a pessoa tem mais precisão no diagnóstico da Covid-19. Então, esse questionário aqui, esse questionário clínico, digamos assim, é mais importante para a CBF, na avaliação dos médicos da CBF, da comissão extraordinária que foi formada pelo Rodrigo Lasmar, que é médico da seleção, o Tanuri, que é médico do Flamengo, o Dr. Jorge Pagura, que é o chefe dessa comissão, que é da comissão antidopagem da CBF. Então, para eles é mais importante esse questionário clínico até do que os testes em si, né? Mas todo cuidado é pouco, né, Ivan? É verdade. Em relação a toda hora que sai alguma coisa nesse sentido, que a turma, né, quando a gente posta também alguma coisa em redes sociais, mas e aí, tem data? E aí, não sei o quê. Mas e a data? O que a gente teve de data, né, pelo menos, que a gente publicou essa semana, de estaduais, foi o catarinense, né, Wallace, que Isso. colocou a data de 8 de julho para voltar e lá já está naquela fase de quartas de final, não é isso? Isso mesmo. 8 de julho e, inclusive, é uma data que é a primeira, antes até do que a Federação Gaúcha, que foi a primeira a autorizar treinos, né? A primeira a autorizar treinos individuais, no caso de Grêmio e Internacional, e logo depois uma fase de coletivos que ainda não chegou, né? Era para ter sido essa semana, Grêmio e Inter tentaram treinar coletivamente, mas a Prefeitura de Porto Alegre disse ainda não. Provavelmente na próxima semana. Então, a próxima semana aí começa no dia 15, provavelmente Inter e Grêmio vão poder reunir seus elencos. Em Santa Catarina foi diferente. Florianópolis ainda está com restrição. A cidade de Florianópolis não permite atividades de clubes e nem treinamentos. Mas o centro de treinamento do Figueirense fica em Palhoça, que é na região metropolitana, mas já é no continente, digamos assim, já que Florianópolis é uma ilha, né? Fica no continente e Palhoça já permitia os treinamentos. O Avaí, inclusive o Figueirense ofereceu o centro de treinamento dele de Palhoça para o Avaí. O Avaí recusou, mas arrumou um outro centro de treinamento lá. Lembrar que tem o Guarani de Palhoça também, então, que é da primeira divisão catarinense. Então, o pessoal de Tubarão já podia treinar, né? Eles já estavam treinando e aí o Avaí conseguiu treinar também. E aí tá todo mundo treinando, menos Criciúma, né? E Marcílio Dias, que em suas respectivas cidades
não estão podendo fazer atividades. Eles estão nas quartas de final, né? Tem outros times também que não estão podendo fazer atividade, mas não estão classificados. Então, assim, já encerraram a temporada. O Marcílio Dias e o Criciúma ainda não podem fazer. E aí a Federação Catarinense tem um pepino para resolver, né, Ivan? Como é que vai fazer dia 8 futebol, sendo que até, por exemplo, domingo, segunda-feira, vamos supor que resolva se liberar em Criciúma e da cidade do Marcílio Dias que possa treinar. Eles já vão dar pelo menos 15 dias de defasagem em relação a adversários das quartas de final do Campeonato Catarinense. Isso aí promete dar uma discussão boa ainda nessa semana. É verdade. Nós estamos na live do Toque de Bola, nesse primeiro bloco com o Wallace Matos, depois, na sequência, o Pedro Sarmento vai participar também, e estamos focando um pouquinho aí nessa situação da volta, primeiro das atividades, depois das competições, e a gente, né, tem criticado, a gente tem também, claro, nossos editoriais, nossas opiniões, e a gente tem criticado o comportamento de Flamengo e Vasco, especialmente naquele episódio de terem ido até o presidente da República e depois terem ficado, de alguma maneira, irritados por serem cobrados sobre aquilo e tal. O presidente do Vasco, como a gente já destacou, ele participou num programa de TV e também a gente disse isso, que ele podia até ter a razão, mas ele, não sei se ele não consegue se expressar bem, ele acabou ficando irritado com os repórteres e no final começou a perguntar por que vocês também não estão de máscara, né? Assim, não explicou direito, embora pudesse ter razão, mas nos argumentos não foi convincente, e se mostrou irritado por um certo questionamento de ter ido a Brasília, como se um presidente do Vasco que fosse a Brasília não pudesse ser questionado. Junto com ele, nesse mesmo almoço, estava o presidente do Flamengo, Landim, e a gente também colocou, né, nas últimas lives, quando a gente tocou nesse assunto, que o Flamengo soltou uma nota oficial sobre isso, meio que dizendo que a postura do Flamengo é essa, que não interessa, mais ou menos assim, não importa quem é o presidente, o Flamengo tem que conversar com um presidente da República, com governadores, com prefeitos e tal. A gente achou também, com opinião, que aquela nota não esclareceu muita coisa, a não ser, tipo assim, essa é a posição do clube, dane-se o resto, mais ou menos isso que a nota quis dizer. Mas essa semana, na segunda-feira, no programa Redação Sport TV, né, ele já tinha participado de um programa da Fox, quando também Exato. ficou irritado lá com o jornalista, o Flávio, né, também acabou meio que batendo boca, enfim. No Sport TV, ele foi questionado até mais duramente pelo Casagrande, né, que tem uma posição muito clara, e é bacana quando você tem assim, uma pessoa que fala, sustenta e não pipoca quando tem um entrevistado. E ele teve um tempo maior para apresentar os argumentos que fazem o Flamengo querer voltar, independente se o futebol voltou, se tem data marcada ou não. Vou colocar só um resuminho, o Wallace também acompanhou, eu acompanhei quase tudo, mas basicamente, Wallace, aí você vai ajudar a gente nesse debate. Ele usou uma frase que o Flamengo não pode ser penalizado se os outros não têm a estrutura necessária. O Flamengo tem, o Flamengo está fazendo os testes e o Flamengo está pronto em linhas gerais. E que a hora que voltar, o Flamengo está preparado. E que, basicamente isso, não podem crucificar o Flamengo por ele estar tomando essas providências, porque, segundo o clube, todos estão resguardados por exames e tudo. Vamos debater um pouco mais, porque a gente foi muito crítico quanto a isso. Vamos colocar mais um pouco do que o Flamengo apresentou, para a gente não ficar também só na crítica, sem, né, ter ouvido o que o clube falou. O que o Flamengo fez, Ivan, é algo que muita gente do meio jurídico faz corriqueiramente. Você pega o decreto ou a lei e vai procurar uma brecha para fazer o que você está com vontade de fazer. O Flamengo pegou o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro e o decreto realmente era falho. Ele não determinava, digamos, ele não recomendava. Segundo a secretária até explicou, né, na volta do Flamengo, porque não era recomendados os treinos. Mas recomendar, eu posso te recomendar um remédio aqui, um xarope, alguma coisa, e essa relação sou eu e você.
poder público tem que ser claro nas orientações, tem que ser transparente nos decretos e não dar brecha para que se tenha uma outra interpretação, que é, no caso, a interpretação do Flamengo. O Flamengo considera que não é recomendado na situação atual e em níveis normais de atenção. O Flamengo fez os níveis de segurança dele acima, inclusive, do que é aconselhado nesse protocolo que eu estou aqui da CBF. O Flamengo testou parentes, por exemplo. A CBF pede para testar jogadores e caso o jogador aponte, tenha suspeita e tenha desenvolvido sintomas da Covid-19, teste os seus parentes, os seus parentes diretos, né, quem convive com ele no dia a dia. O Flamengo já fez teste em mais de 290 pessoas, parentes, funcionários dos atletas. Então o Flamengo ele está seguro. No caso, o Clube de Regatas Flamengo e sua estrutura e bolha está segura. Só que o Flamengo ele esquece, ou então ele ignora que o futebol não é só o Flamengo. O Flamengo, ele considera que o Flamengo tem que pensar no Flamengo, só que o Flamengo, da porta do centro de treinamento para fora, do ambiente de profissionais do Flamengo, ele esquece que o futebol está inserido num contexto social. E aí se aproveitou, voltando à parte técnica, se aproveitou desse decreto falho para poder desenvolver as atividades com toda a segurança. Isso é importante que a gente deixe claro aqui. O Flamengo não voltou a treinar na maluquice, fez lá temperatura de meia dúzia e mandou treinar, não. O Flamengo fez diversos testes, a gente está falando aqui, e vem fazendo semanalmente, acompanhou os casos que foram suspeitos, mandou jogador para casa, gente que representa grupo de risco não foi trabalhar e não está trabalhando no Ninho do Urubu, só que o Flamengo é mais do que só o Flamengo, né? O Flamengo ele dá um exemplo para a sociedade e, segundo o Landim, isso é politizar a volta do Flamengo. É uma opinião pessoal do presidente que a gente respeita, mas se o exemplo que o Flamengo dá para 40 milhões de torcedores, vamos supor que só o torcedor do Flamengo vai seguir o exemplo do Flamengo, né? E que alguns não vão seguir porque tem um senso crítico um pouco maior. Vamos supor que 10% dos flamenguistas espalhados pelo país resolvam seguir o exemplo do Flamengo. Se testar e voltar às atividades normais dele. Esses 4 milhões de pessoas vão estar em risco. Então, o Flamengo, indiretamente, mesmo que o presidente não queira, ele colocou essas 4 milhões de pessoas em risco. Então, é muito difícil você alegar só que estão politizando a volta do Flamengo e que o Flamengo está sendo penalizado, ou seria penalizado por estar cumprindo os protocolos, quando você tem essa outra situação. O Flamengo não pode ser só o Flamengo. O Flamengo não é o Flamengo, o time, a torcida que tem, porque ficou para dentro dos muros da Gávea ou do Ninho do Urubu. O Flamengo é assim porque ele é maior, a instituição Flamengo é maior do que as pessoas, do que os jogadores, do que todo mundo que passou por lá. Então, acho que faltou o entendimento disso para essa diretoria do Flamengo. Mas, da questão técnica, eles estão até mais seguros do que esse protocolo que a CBF divulga para os clubes. Beleza. Para você que está entrando na live agora, a gente está debatendo, né, nesse primeiro bloco, primeira questão do protocolo da CBF, né, que aqueles procedimentos para tentar padronizar essa volta aos treinos e depois às competições. E agora nós estamos repercutindo um pouco mais a entrevista, né? Ele participou do programa todo lá no Bem Amigos, o presidente do Flamengo, o presidente que a gente tem criticado aqui não só pelo comportamento, mas até pelas manifestações públicas, né? O Flamengo tem sido questionado muito. Dentro de campo, ninguém está questionando, o Flamengo está sobrando há muito tempo, mas fora de campo, o Flamengo volta e meia dá umas escorregadas nessas suas manifestações públicas. A gente viu a questão que você até se referiu aí do Casagrande para ele, foi por que a pressa, né? Por que a pressa de voltar? E a gente é curioso, né, Ivan? Não adianta, assim, a resposta do Landim não me satisfez, não me contemplou, no caso.
E aí eu fui atrás, eu fui conversar com alguns amigos do Rio de Janeiro, alguns amigos que trabalham com assessoria de jogador, como é que é o mercado e tal. E aí eu cheguei num ponto importante, amigo meu, até o Rodrigo provavelmente vai ver essa live depois, abraço, Rodrigo, para você, e que é um cara que corta o dobrado danado, que é assessor de imprensa de jogador de futebol, já viu, né? Tem que cuidar de rede social, cuidar de imagem. Então, e ele me apontou um ponto importante. Jogador brasileiro agora não sai mais só no DVD. Quem contrata por DVD geralmente é diretoria nacional. O cara lá de fora, e aí a galera que acompanha nossa live aqui e está sempre prestigiando, o pessoal aqui, ó, Lucas Fajardo, Alex Nassif, o Léo Condé, a galera que é treinador, auxiliar técnico, a galera que trabalha com informação dentro dos clubes, sabe que a análise de desempenho ela é feita muito em cima da atual momento do jogador. E aí, se não tiver jogador jogando, na janela internacional do Brasil, que começa dia 1º de julho e vai até dia 31 de julho, ninguém vai ver jogador brasileiro. E aí os clubes vão perder uma receita gigante que é a transferência, a possibilidade de transferência. A França, por exemplo, já abriu a janela dela. A França encerrou o campeonato, mas os times já podem contratar para a próxima temporada desde o dia 10 de junho. A Alemanha abre no dia 1º de julho. A Inglaterra já abriu a janela também no último dia 10. A Itália no dia 1º de julho. Então, por isso que os clubes brasileiros, mais uma razão para eles estarem forçando essa volta. E aí você entende também qual é a mira e vai trilhando um pouquinho do pensamento da diretoria do Flamengo. Por exemplo, um dos caras que está na berlinda aqui para poder sair ou ser transferido ou realmente retomar a sua carreira na Europa é o Gerson. O Gerson está praticamente em vias de sair do Flamengo. E ele foi, na última janela de verão, ele foi uma das transferências mais caras. Na verdade, foi a 4ª transferência mais cara. Lembrar que na última janela de verão, o Rodrigo foi para o Real Madrid, o Renan Lodge saiu do Atlético de Paranaense e foi para o Atlético de Madrid, o Emerson, lateral direito, saiu do Atlético Mineiro e foi para o Barcelona, e o Gerson saiu da Roma, veio para o Flamengo. Então, nesses elementos aí que você vai somando, por exemplo, televisão, né, a pressão da televisão para voltar aos campeonatos, os clubes que não querem ficar parados para poder não ficarem devendo, digamos assim, para Inter e Grêmio, você coloca nessa conta um dos grandes fatores de receita para os clubes, que é essa janela internacional, que provavelmente, né, pelas regras da FIFA divulgadas, e a gente divulgou isso nas nossas redes sociais, por isso que é importante o torcedor do Toque de Bola ficar sempre ligado no portal, nas redes sociais, no aplicativo, em tudo que a gente faz, a gente divulgou essas datas e aí o Rodrigo veio me lembrar isso. Falou, ó, janela de transferência, dá uma olhada nas datas. E aí bate com o que ele fala. Tem janela de transferência que fecha no dia 31 de agosto, como o da Alemanha, dia 1º de setembro, como o da Inglaterra e da Espanha, da Turquia, dia 31 de agosto também, e a do Brasil entre 1º e 31 de julho. Então, essa charada está sendo decifrada por partes. É verdade. A gente não pode desconhecer, né, ignorar. O Wallace colocou com muitas informações essa situação. É claro que os clubes também, né, como as pessoas, como as pequenas empresas, todos aqui no Brasil, estão tendo que encontrar maneiras ou não estão encontrando. É claro, né, que o Flamengo tem um elenco caro, né? E até foi perguntado para ele, para o presidente, sobre salários. Foi o Noriega, né, que perguntou sobre rendimento, vencimento por produtividade ou, né, em troca de um salário fixo, ser a tendência. E aí o Landim respondeu que, como ele já tinha assumido o compromisso por salários, né, vamos dizer, normais, vencimentos mensais no tradicional, que todos os jogadores que começaram ou que estão na gestão dele até o final do mandato vão no formato tradicional. Talvez no outro momento, no outro mandato,
aí pode se discutir essa questão, porque também a gente não pode ignorar que o clube também, né? É o que a gente fala, o clube pode ter a razão dele. A questão é de se expressar, e claro que ele não respondeu todas as perguntas, né? Aquela pergunta tradicional. O Flamengo vai treinar o funcionário que saiu lá de não sei aonde do Rio de Janeiro, não vai pegar um ônibus. Essa resposta eles não dão, o presidente do Vasco não deu, o presidente do Flamengo não deu. Tipo assim, não vou tocar nesse assunto, que aqui não é para mim. É impossível ele fazer isso, né? É impossível ele dar essa resposta. Ele não consegue, porque realmente essa resposta é a crucial, é a chave. É falar assim, ó, realmente o Flamengo não tem como controlar isso. E aí, como é que ele vai bancar esse discurso todo de que estamos cumprindo tudo, estamos controlados, estamos 100% seguros, sendo que o fator preponderante para essa segurança é falho, né? Então, assim, é como se você fizesse uma mansão e colocasse um cadeado de R$2. É verdade. E ainda só para fechar o Flamengo, para falar um pouquinho da volta dos estaduais aqui, dos nossos rios que passam aqui perto, ele disse na entrevista que, né, principalmente quando cobrado por ser só o Flamengo, ele falou que, segundo o presidente do Flamengo, ele tem certeza que estava falando por um grande número de clubes, não é apenas uma posição do Flamengo. É uma opinião, é uma posição, então vamos registrar também. Futebol mineiro, o Wallace teria uma reunião... Porque ele fala também que não quer ser líder de movimento nenhum. Como assim? Ele está falando por um monte de clube e não é líder de movimento nenhum? Isso é contraditório, né? No caso, ele está encabeçando, e como um dos maiores clubes do Brasil, o Flamengo tem condição de fazer qualquer tipo digamos, liderança para qualquer tipo de movimento, legítimo. A gente não critica essa parte e essa atitude do Flamengo. A gente está criticando na hora que aperta a porca, ele escorrega para o lado. Com certeza. A gente teria uma reunião na quarta-feira agora, né, de novo com o presidente da federação, com o governador do estado, sobre a volta dos estaduais. Consultamos de novo o Wallace e o Pedro com o Tupinambás, com o Tupi, e eles dizendo que estavam na mesma, que o que eles sabiam era o que a gente divulgava, porque não houve nenhuma manifestação e tal oficial. Só que essa reunião foi adiada, a princípio, para a quarta que vem. E, diante disso, não tem muita novidade. Eu tenho, Wallace, sobre essa volta do Tupinambás no módulo 1, do Tupi no módulo 2 do Mineiro. Então, esse bastidor que é importante, Ivan. Essa reunião foi adiada dando a justificativa de uma viagem do secretário de Saúde de Minas Gerais. Mas, de novo, a gente não descansa, a gente não sossega. Fomos conversar com o pessoal de Belo Horizonte, o pessoal das rádios, a galera que a gente conhece também de jornal, que está dentro dos clubes, e a gente descobriu que a viagem seria o de menos, porque provavelmente nessa reunião a Federação Mineira ia apresentar o protocolo dela, assim como fez a Federação Paulista, a CBF fez, né, a Federação Carioca também fez, a Federação Mineira iria apresentar o próprio protocolo para a Secretaria de Saúde, e isso ainda ia entrar em análise, ou seja, dessa reunião não ia sair nada definitivo. Poderia apresentar, por exemplo, o protocolo já direto para o governo, para o Zema, e ele encaminhar para a Secretaria de Saúde. Mas o governador e o secretário de Saúde acharam temerário se reunir e discutir volta do futebol, quando os casos de Covid-19 estão aumentando, a detecção de casos nos últimos 3 dias bateu recordes seguidos, né? Na terça, na quarta e ontem, bateram recordes seguidos a detecção de casos, e as mortes vêm aumentando em Minas Gerais. Ou seja, foi por uma razão prática, teve uma desculpa prática o adiamento da reunião, mas foi por uma razão política que não se discutiu. Ou seja, a mensagem do governo de Minas para a Federação Mineira de Futebol pisa no freio. Pisa no freio porque a epidemia, a pandemia em Minas Gerais ainda não está no momento de discutir a volta do futebol. É engraçado que a Federação Mineira meio que estabeleceu esse protocolo sem consultar quase todos os clubes, né? A maioria dos clubes do interior e a maioria dos que disputam o Campeonato Mineiro estão no escuro. Quem tem conversado com a federação é praticamente o Cruzeiro Atlético e o América, e eles se miram no exemplo dos 3 para poder determinar
os próximos passos. Então, corre o risco do descolamento da realidade, realmente, da Federação Mineira ficar pensando só nos 3 grandes de Belo Horizonte. É verdade. Beleza, Wallace, bacana, muitas informações, né? É o que a gente costuma dizer, além de tudo que a gente publica no Toque de Bola, tem esses bastidores todos, e nesses bastidores, né, principalmente nessa fase de isolamento, é que a gente vai conseguindo apresentar mais dados, né? É o que a gente costuma falar, a gente apresenta o maior número de informações e as opiniões, né? Todos têm as suas opiniões e esses dados podem contribuir até no debate, né? Um debate com um nível bacana sempre é bem-vindo. Tranquilo, Wallace? Um abraço para você, ficar aqui ligado no Pedro, um abraço para o Vitorino e um beijo de novo para a Carol, um beijo para o Arthur que está na sala, acompanhando também. Um beijo para a mãe dele que está lá em Ribeirão Preto também, que voltou atrás na isolamento. Não tá fácil, não tá tranquilo. Nós vamos ainda penar um pouquinho, então calma, gente. A gente quer que volte. A gente quer que volte. Assim, quietinho em casa, não quietinho nas apurações. Não, quietinho, a gente nunca vai ficar quietinho na apuração, né? A gente fuça mesmo. Deus quiser. Bastidorzinho é sempre legal e ideal de falar com você que acompanha essas lives aí, a galera que acompanha o Toque de Bola. Um abraço, até mais tarde. Valeu! Wallace Matos nesse primeiro bloco da live do Toque de Bola, com apoio do Plask, da Santa Casa de Juiz de Fora, da Mastercard, o agente autorizado Claro, e do projeto Cidadão Consciente. Um abraço para toda a turma que está mandando. Aqui o Jailton mandou um abraço aqui agora. A Maria Tereza está rindo aí das últimas do Wallace. O Breno está aqui também. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E a gente quer agradecer a todo mundo que acompanhou e repercutiu a live de quarta-feira, né? Com a campeã mundial de boxe, Beatriz Ferreira. Muita gente mandando mensagens, parabenizando, e numa oportunidade legal de conhecer a campeã mundial de boxe, melhor atleta do Mundial de Boxe, atleta do ano pelo Comitê Olímpico Brasileiro 2019, e então é atleta do ano atualmente, e foi muito bacana, e um dos responsáveis está aí pela produção. Ué, cadê a estante, Pedro Sarmento? A estante saiu no chroma key aqui, não estamos utilizando mais aquele fundo, Ivan Elias, aquele fundo fictício. Então, ele foi pro mato, largamos para lá, assumimos aqui o fundo real, tá aqui minha paredinha aqui, ó, tá tudo certo agora, trocamos de cenário, mas continuamos com a nossa live cheia de informações aqui no Toque de Bola. Tá certo. Posso dar uma informação inicial aqui, na verdade um recado inicial, aproveitando a data de hoje, Ivan? Vamos lá. Aproveitando e parafraseando a grande entrevista de Renato Gaúcho quando jogava pelo Cruzeiro, eu quero reproduzir um trecho dela aqui e aproveitar para desejar um feliz Dia dos Namorados para todos os pombinhos desse planeta. Confere aí, Ivan. Com licença, né? Gostaria de mandar essa flor pro meu amor. Com licença, né? Aproveitando o tempo também. Mandar uma flor pro meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Enfim, pra outra, Patrícia. Pra Maria. Meu Deus. Se emocionou Renato Gaúcho nessa data marcante do dia 12 de junho. Então eu queria deixar aqui só esse trechinho e mandar um beijo para todas as namoradas desse Brasil que, enfim, é muito amor para dar, né, Ivan? Então queria mandar um abraço para todos. Só faltou o varonil. Momento canastrice do Toque de Bola. Que tudo certo, Ivan? Tirando isso, tá tudo certo, Pedro. Tirando que tá ruim, tá bom, né? Tirando que tá ruim, tá bom. Mas para aproveitar a oportunidade, parabenizar você e o Wallace pelas produções do Toque de Bola. Acho que em cada entrevista a gente tem conseguido conhecer melhor, né? Não só a parte da profissão, do atleta, mas da pessoa. Foi assim com a Beatriz Ferreira agora, baiana, mas que veio e já disse que vai seguir em Juiz de Fora, com o Léo Santana na Espanha, com o Gabriel Araújo,
Vamos falar um pouquinho então, Pedro, desses bastidores das lives, né, que tem feito tanto sucesso nesses contatos com os familiares e em algumas situações os familiares até distantes. Vamos falar um pouquinho desses bastidores das lives aí que tem feito tanto sucesso aqui no Toque de Bola. Ivan, a gente... Toque de bola, durante esse período de quarentena, já foi na Espanha, já foi em Corinto, Minas Gerais, já foi em Salvador. Toque de bola está em tudo quanto é lugar. Então a gente, nessas apurações, acaba seguindo o rastro dos atletas, né, e achando familiares nas cidades de origem deles. Enfim, a gente vai procurando nessa produção ter essa palavra de pessoas importantes na carreira desses atletas. E, obviamente, a gente tem, por obrigação até jornalística e profissional, entrar em contato com os familiares, que qualquer atleta que estiver assistindo, e também quem não estiver assistindo, vai concordar comigo. Os familiares são os principais apoiadores, né? E principalmente quando a gente tem carreiras de sucesso ganhando a mídia, a gente pode ver que esses atletas são muito ligados à família. E dentro desses bastidores das entrevistas que a gente vem fazendo no Toque de Bola, a gente vai conhecendo um pouquinho mais a história, né? A história não só do atleta, mas a história da família. O que é que a família passou para poder o atleta estar onde está hoje. A gente teve a história da mãe do Gabriel, que pagou a promessa de percorrer a passarela de quase 2 quilômetros de joelhos. A gente teve as histórias contadas pelo Sergipe, o pai da Beatriz Ferreira, na nossa live desta quarta-feira. Histórias muito bacanas, aquela odisseia do Sergipe para ir até o Mato Grosso do Sul, acompanhar a filha num campeonato brasileiro de surpresa. E ela se emocionou, né? Só de ter feito a referência, ela, na live mesmo, ela se emocionou com essa lembrança, porque ela reviveu aquilo tudo no momento que estava falando, né? Exatamente, exatamente. E é um pouquinho da nossa intenção também, trazer essa emoção para que a pessoa que está sendo entrevistada passe um pouquinho da sua história, de que realmente o que ela viveu para estar onde está. A gente está entrevistando pessoas que hoje são muito bem-sucedidas, são atletas de ponta, né? Você citou 3 aí, Léo Santana, Gabriel e a Bia Ferreira. São 3 atletas que hoje estão no mais alto escalão. Defendem seleção brasileira, todos eles na sua respectiva modalidade. Então, não é fácil chegar aonde eles estão. Então, foi percorrido todo um caminho e não foram sozinhos, né? Então, a gente procura trazer um pouquinho dessa importância, não só da família, mas dos treinadores. No caso da Bia, família e treinador ao mesmo tempo, que é o pai dela, né? Mas é muito bacana a gente poder conhecer um pouco mais da história desses atletas, da história dessas pessoas. Por trás da máquina do esporte tem uma pessoa ali. E é bacana a gente conhecer essas histórias. A gente se aproxima muito mais, foi o que você muito bem citou com a Bia, Ivan, na entrevista. A quarentena aproximou muito mais as pessoas. É estranho a gente falar isso, mas aproxima na questão do sentimento mesmo. A gente está 3 vezes por semana ao vivo aqui se vendo, apesar de ter mais de 3 meses que a gente não se vê pessoalmente. Então, acaba assim aproximando as pessoas, a gente troca a nossa ideia durante o final de semana no grupo do Toque de Bola no WhatsApp. Não é só trabalho, a gente tem nossas brincadeiras também. Então, assim, tudo a gente foi se aproximando nessa quarentena e se aproximar um pouco mais da pessoa que está por trás do atleta tem sido muito bacana nessas apurações, nessas produções. E assim, é a parte legal disso tudo, né? Não sei se tem parte ruim, mas a parte, com certeza, de destaque é essa aproximação com a pessoa que está por trás do atleta. É verdade. E também as lives de segunda-feira, as 2 últimas, sobre educação no esporte, tem uma repercussão muito grande. A gente vai seguir com esse tema. A gente teve na primeira, né, sobre esse tema, com os professores treinadores e um árbitro da Copa Toque de Bola de Futsal, o Lucas Fajardo, o Braulio Reis e o Adilson Matos pela arbitragem. Nesta semana agora com o José Antônio Bara Miguel, gerente do SESI, coordenador da Escola de Esportes do SESI Juiz de Fora. E também nessa live de segunda-feira o Léo Beire, diretor do Centro de Futebol Zico. E na próxima segunda nós vamos sair um pouquinho desse tema para falar do Fut7, já com algumas presenças confirmadas, então a gente vai ter chance de divulgar bastante também nas nossas redes sociais, mas pode ficar preparado aí que na segunda, 7 da noite,
tem essa live sobre o futsal. A gente falou com o Alas, Pedro, e ele trouxe muitas informações também de bastidores sobre protocolo de CBF, sobre Flamengo, sobre futebol mineiro. Vamos dar uma voada lá para a Europa, porque a gente vinha acompanhando e agora, nessa semana para cá, bastante coisa já confirmada, né? Parece que o cenário, assim, o quebra-cabeça já está meio que encaixado, né, Pedro? Está se encaixando, Ivan. Notícia da semana veiculada ontem à noite aqui no Brasil em primeira mão pela Fox Sports, mas reproduzindo a informação da Sky Sports, emissora de Portugal, é acerca da Champions League, o maior campeonato de clubes do mundo. A UEFA, que é a instituição que organiza a Champions League, os campeonatos europeus, Eurocopa, Europa League, que é do segundo escalão, né, de clubes da Europa, a emissora Sky Sports trouxe a informação ontem, e a gente veicula aqui agora a informação da semana, de que Lisboa, em Portugal, será a sede da Champions League. O que isso quer dizer? A cidade de Lisboa receberá todos os jogos da Champions League, das fases que faltam, né? Metade das quartas de final, semifinal e final. Isso vai se dar de que forma? Estou pegando a colinha aqui para exatamente abrir as aspas para a galera da Sky Sports. Lisboa substitui Istambul, na Turquia, que seria, né, a sede da final da Champions League. Tudo agora acontecerá na cidade portuguesa. Ela receberá os jogos a partir das quartas de final. Alguns jogos já aconteceram, né? Ainda faltam alguns outros. E vai ser um intervalo de 2 dias entre os jogos. Então é tiro curto, é papum. Faz agora os jogos que faltam das quartas de final. 2 dias depois, as semifinais em jogo único, certo? Não teremos o sistema de disputa de jogos de ida e volta, como é tradicional da Champions League. As semifinais também terão jogo único, com intervalo de 2 dias, e a final 2 dias depois acontece também em Lisboa. A UEFA ainda não confirmou a informação, é importante que se diga, mas a Sky Sports revela ter tido acesso a essas informações, todo o protocolo estabelecido pela UEFA. Então, Istambul deixa de ser a capital da Champions League de 2019-2020, né? A temporada lá é ao contrário, é metade. E agora passa a ser Lisboa, a capital do futebol europeu. Da mesma maneira, Ivan e amigos, a Europa League... Portões fechados, né, Pedro? Portões fechados. Assim como tem sido adotado no protocolo de retorno de todos os campeonatos europeus, os portões na Champions League serão portões fechados. Tanto quanto na Europa League, que é o campeonato do segundo escalão, né? A Champions League está para a Libertadores da América, assim como a Europa League está para a Copa Sul-Americana, aqui para a galera que está mais um pouco antenada nas Américas, né? Entender um pouquinho mais. A Europa League terá sede na Alemanha. Ainda não se definiu a cidade, mas da mesma maneira como será feito com a Champions League em Lisboa, a Europa League será sediada na Alemanha, entre os 8 melhores colocados da competição. E por último, né, a Supercopa da UEFA, que é a disputa entre campeão da Champions League e campeão da Europa League, será realizada em Budapeste, capital da Hungria. Então, essas as informações do jornal Sky Sport, da emissora Sky Sport de Portugal, que trazido ao Brasil em primeira mão pelo Fox Sports. E aí, na próxima semana, a informação da Sky Sport é que a UEFA tem reuniões marcadas para definir esse e outros assuntos, incluindo a sede da próxima Eurocopa, certo? O anúncio oficial quanto a essas decisões deverá ser feito no dia 17 de junho, portanto, daqui 5 dias a gente deve ter a confirmação oficial de todo esse protocolo, todas essas decisões que eu trouxe aqui agora para a galera que está ligada no Toque de Bola, Ivan. Beleza. E na Liga dos Campeões, né, a gente fica pensando o que os torcedores podem questionar, assim, o que a gente pode acrescentar, mesmo que não tenha tanto tempo para aprofundar. Não tem clube de Portugal, né, classificado para a sequência da Copa dos Campeões. A gente tem classificados PSG, Atalanta, Atlético de Madrid e o Leipzig, e duelos que vão ser definidos: o City contra Real Madrid, Bayern de Munique contra o Chelsea, Juventus contra Lyon e Barcelona contra Leipzig. São os duelos que ainda não é o RB, né, outro clube lá da Alemanha. E a gente teve volta ontem do Espanhol, não foi isso? Exatamente, Ivan. Tivemos a volta do campeonato
espanhol. Eu peguei até um calendário aqui, eu tenho todas as datas de todos os campeonatos pelo mundo, data de retorno, quem já voltou, quem ainda vai voltar, quem encerrou o campeonato, mas tratando um pouquinho do tema atual, que é a Espanha, né? O governo espanhol autorizou o retorno e até antecipou a data. Seria no dia 9, né? Seria, no caso, deixa eu pegar o calendário aqui, pegar o dia da semana direitinho, seria na terça-feira, mas antecipou para o dia 8, foi na segunda-feira. A reunião foi na segunda-feira e aí tivemos ontem em campo o retorno oficial, né? O protocolo foi adotado a partir da segunda-feira, dia 8. Mas ontem, em campo, oficialmente, Sevilha e Betis voltaram às atividades dentro de campo na Espanha. O Sevilha até caprichou na parte extra-campo lá, colocou um telão gigantesco na arquibancada, reproduzindo o que seria a torcida do Sevilha, sistema de som e tudo mais, muito bacana. O Sevilha e o Betis, que são dois clubes extremamente rivais, né? O clássico da região da Andaluzia, na Espanha, e o Sevilha venceu por 2-0 o Betis, inclusive com um gol de brasileiro. Esqueci o nome dele agora, eu tinha pegado antes aqui, vou até consultar, mas com um gol de brasileiro venceu por 2-0 e assumiu a quarta colocação do Campeonato Espanhol com 50 pontos. A terceira colocação, passando o Getafe, que está em quarto. Barcelona está na ponta com 58 pontos, Real Madrid em segundo lugar com 56. O Barça, Ivan, ele joga no sábado, joga amanhã às 17 horas, horário de Brasília, contra o Mallorca, e o Real Madrid, por sua vez, joga no domingo às 2h30 da tarde, horário de Brasília, no Santiago Bernabéu, contra o Eibar. Então, as duas equipes, como sempre, né, brigando pela ponta no Campeonato Espanhol, o Barça e Real Madrid brigando por títulos já há muito tempo, né? Já há seus 20 anos de disputa. O Atlético de Madrid ensaiou fazer uma graça ali recentemente, mas Barça e Real seguem brigando pelo título da La Liga. Só para trazer até agora, Ivan, até hoje, dia 12 de junho, o que já está definido? Quem já voltou? Não pararam durante a pandemia, como a gente já trouxe no Toque de Bola. Bielorrússia, Taiwan e Nicarágua. São os 3 campeonatos do mundo que não pararam. A Coreia do Sul foi a primeira competição a voltar, né, no dia 8 de maio. No dia 16 de maio, a primeira grande liga a retornar foi a Bundesliga, na Alemanha. Voltou na 26ª rodada. E aí nós tivemos no dia 19 de maio os campeonatos de Costa Rica e Estônia. Dia 20, Sérvia. Dia 23, Armênia, República Tcheca e Hungria. Dia 28, a Dinamarca. Dia 29, a Polônia. Dia 30, Croácia, Israel, Lituânia, Montenegro e Ucrânia. Dia 1º de junho, já nesse mês, o campeonato finlandês teve o seu retorno. Na Áustria, dia 2 de junho, teve o retorno, mas não da Liga, né? A Liga, o campeonato austríaco, voltou no dia 3 de junho. Mas a final da Copa da Áustria foi disputada antes, entre o RB Salzburg, que é o time do Red Bull também, que está dominando o mundo, né? Porque agora comprou o Bragantino. Vamos ver onde é que vai parar isso daí. Mas no dia 29, o Salzburg venceu o Áustria Lustenau por 5-0. É um time da terceira divisão local e foi campeão da Supercopa Austríaca. E aí, Portugal, quase 3 meses após a paralisação por conta do coronavírus, voltou no último dia 3 de junho. Né? Foi o segundo torneio do mais alto escalão europeu a regressar. Na Bulgária, dia 5, teve o retorno. Na Grécia, dia 6. E aí a gente está trazendo a informação agora da Espanha. Nesse dia 11 de junho, teve o seu retorno dentro de campo com Sevilha e Betis. Certo, Ivan? Certinho, Pedro. E dos campeonatos principais, então, né? Tá aí tudo, além dos principais, a gente trouxe outros não tão, né? Não tanta repercussão assim, né? Mas os que a gente, vamos dizer assim, os canais que as pessoas têm mais acesso aqui, né? Embora seja TV fechada, o inglês, o alemão, Sim. O espanhol e o italiano, né? Tudo definido, então. E o inglês tem uma agenda bem cheia, né, Pedro? Sim, as informações agora de campeonatos que ainda vão retornar, né? Setorizando um pouquinho dessa parte, o antes do que a gente está vivendo agora com o depois. Retorno do campeonato turco estava previsto para hoje. A tendência é que volte nesse final de semana, inclusive com os grandes clubes, Galatasaray, Besiktas
e Fenerbahçe jogando no domingo. Dia 14, famoso domingo também, a gente vai ter o campeonato sueco e na Noruega, dia 16, o retorno do campeonato. A grande liga que volta no dia 17 é a Premier League, né? O campeonato inglês. Foi confirmado o retorno no dia 17, com jogos entre Aston Villa e Sheffield United. A gente já trouxe essa informação aqui no Toque de Bola. E o Manchester City encarando o Arsenal, que são jogos da 29ª rodada, jogos atrasados. Aí, a partir do dia 18, nos dias 18, 19 e 20, a 30ª rodada, completando aí tudo direitinho, todo mundo com seus jogos em dia, para, aos poucos, até o dia... A tendência é que o campeonato da Premier League seja encerrado até o final do mês. Então, é tiro curto também, assim como foi na Champions League, pré-determinado na Champions League, vai ser tiro curto. Na Rússia, Ivan, é interessante a gente trazer essa informação, o campeonato russo anunciou que o futebol voltaria no dia 21, mas antecipou para o dia 19 de junho. As partidas, e aí é interessante. Um abraço para o Léo Santana, que está acompanhando a gente aí, mandou um abraço para a gente. O Léo foi personagem de uma grande live também, né, Ivan? Na Rússia, onde o Léo morou, inclusive, quando atuou pelo Sibiriak, vai ser o único país da Europa que contará com público no retorno das atividades. Vou explicar. Não vai ter público total, não vai ter aglomeração e tudo mais. As autoridades estão tomando os devidos cuidados para 10% da capacidade dos estádios serem utilizadas. Então, supondo que cabe lá no estádio 10 pessoas, uma pessoa vai poder assistir a partida. Então, 10% da capacidade dos estádios será utilizada na Rússia a partir do dia 19. E aí, outro grande campeonato italiano, que retorna no dia 20, mas a Liga Italiana, a Série A, a Copa da Itália, retorna hoje. Isso mesmo, hoje teremos o jogo semifinal número 1 entre Juventus e Milan. Cristiano Ronaldo enfrenta Ibrahimovic. Eu nem lembrava que o Ibrahimovic estava no Milan, vou te falar a verdade. Quando eu estava na pesquisa aqui para a nossa live, eu vi essa informação, falei, gente, o Ibrahimovic está no Milan? Está no Milan, voltou para o Milan um pouquinho antes da pandemia. Então, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic se enfrentam, Juventus e Milan, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. E amanhã, nesse sábado, a outra semifinal, Napoli e Inter de Milão se enfrentam também às 4 da tarde para definir quem serão os finalistas da Copa da Itália. O campeonato chinês ainda não tem confirmação, muitos brasileiros por lá, né, Ivan? Interessante a gente trazer também um pouquinho do campeonato chinês, mas a tendência é que volte no dia 24 de junho, mas não há confirmação oficial. Essa data ela foi trazida pela imprensa estatal do país, né? A China vive uma situação política diferente de praticamente todo o resto do mundo, então a imprensa estatal trouxe essa informação de possibilidade do campeonato voltando no dia 24. Confirmado também, para encerrar, o Japão, dia 4 de julho, retorna com seu campeonato. O campeonato paraguaio tem a possível data no dia 17 de julho e o campeonato uruguaio, nossos vizinhos aqui, no dia 15 de agosto, são os campeonatos que a gente tem datas pré-estipuladas. Ivan. Beleza, Pedro. Muito bom, então. Deu para ficar bastante informado. A turma que está conseguindo matar a saudade do futebol. E no Brasil vamos ter um pouquinho de calma para que a gente volte com o mínimo, né, risco possível. Valeu, Pedro. Valeu. Destaquezinho final. Você que não entendeu, ele não falou da França, da Holanda, que são grandes ligas da Europa. Acabou. França, Holanda, Bélgica, Chipre, Escócia e o campeonato mexicano foram encerrados. Então não teremos jogos, então por isso que eu não tratei desses campeonatos. Beleza? Um abraço para todo mundo, bom final de semana. Um abraço, Ivan, um abraço para o Alas e para todo mundo que acompanhou mais uma live de sexta aqui no Toque de Bola. Valeu, Pedro Sarmento, Wallace Matos participando da live do Toque de Bola. Um abraço para o Léo, para o goleiro Gonçalves, um abraço para o João Gustavo Firmino, para o Mário Crispim, para o Marcelo Lobato, para o Major Calixto, para o Pitico. Muito obrigado. Segunda-feira, 7 da noite, mais uma live aqui no Toque de Bola. Muito obrigado e ótimo final de semana. Valeu!